E como eu falei, ao longo dos dias aí, serão assuntos que muita gente cobra caro aí em cursos para passar para vocês. A gente vai estar passando aí de forma gratuita, né? E tenho certeza que vocês vão ter uma evolução muito grande aí nas apostas esportivas, vão sair daí, sem dúvida nenhuma, melhores apostadores, tá? Essa é a finalidade, esse é o objetivo desse seminário, fazer com que vocês cresçam, né? E evoluem aí dentro das apostas esportivas e consigam sair aí melhores apostadores, né? A gente vai ensinar bastante coisa, muito conteúdo, muita informação, então vai ser bem legal mesmo. Eu conto com a participação de vocês, conto também, né? Sempre que tiver dúvidas, coloque aí nos comentários. Vai ser muito importante a participação de vocês aqui junto no seminário, porque pra gente conseguir fazer junto aí esse evento, que sem dúvida nenhuma aí, quem estiver acompanhando, quem tiver a oportunidade de acompanhar, vai ser bem legal. O pessoal que vai chegando na live já vai dando o seu alô aí, né? Eu sempre gosto de saber da onde que a galera tá chegando, da onde que qual a cidade, qual o estado. Vai chegando aí, vai colocando aí já o seu nome, a sua cidade, estado, da onde que é aí, pra gente saber da onde que estão vindo, né, a galera, pra gente já começar, vamos começar hoje já com um tema muito legal, um tema muito bacana, né, um dos principais temas, talvez, das apostas esportivas. A gente já vai começar hoje, tá, no primeiro dia já, para começar já na melhor forma possível, tá, o nosso seminário aí das apostas esportivas, beleza? Chegou aí já o Emerson, tá chegando aí o pessoal, né? Flávio lá do Recife, Caturité, Paraíba, isso aí, chega o pessoal de vários lugares, né? Várias regiões do Brasil, João Pessoa, na Paraíba, é isso aí, né? O pessoal da região Nordeste sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando aí, né? Em todos os eventos, todas as lives que a gente faz, o pessoal tá sempre nos acompanhando aí, tá, pessoal? Três Corações, Minas Gerais, que bacana, que bacana. Lá, Americana, São Paulo, Pompeia. Pompeia fica onde, Pompeia? Qual a cidade, qual o estado que fica a cidade de Pompeia? Não me recordo agora de cabeça. Caruaru, Pernambuco, que bacana. Tem alguns alunos lá de Caruaru. Itaí, São Paulo, que bacana, hein? Que bacana. É isso aí, pessoal. Vamos chegando na live aí, aos pouquinhos a galera vai chegando, vai interagindo. João Andrade, Campo Maior, no Piauí, Nova York. Ô Zé, tu sabe que tá lá em Nova York, nos Estados Unidos? Aí uma participação aí internacional. Barra Funda, Olinda, Pernambuco. Que legal, hein? Pessoal aí de diversos lugares do Brasil e até mesmo de fora do Brasil. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa live? Começar o nosso tema. Lembrando o seguinte, sempre que tiver alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, tá, pessoal? Talvez eu não pare no momento, para não perder o raciocínio aqui da live, né? Não perder aqui já o raciocínio do que eu tô falando, mas eu retorno e respondo as perguntas de vocês, tá? E é importante vocês sempre perguntarem, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, então quanto mais perguntas, mais dúvidas surgirem, como eu falei aqui, o importante hoje é que vocês consigam sair daqui hoje sem nenhuma dúvida e que essa semana seja uma semana muito produtiva para todos nós, tá? Para mim também, eu vou também trocando ideias com vocês aí, experiências, e isso é bacana, mas eu quero que vocês saiam sem nenhuma dúvida nessa semana, que vocês tirem o máximo possível de informações, extraiam o máximo possível de informações, porque o objetivo do seminário é ajudar vocês, para que vocês possam evoluir aí na carreira de vocês como apostadores. Manda um abraço para a nossa cidade aqui de Simas Turbo, no Maranhão. Aí, um abraço para a galera então do Maranhão. Tá, pessoal? Vamos lá então? Vamos começar? O tema que eu vou falar para abrir esse seminário vai ser sobre Fairlines, tá? Fairline. O que é uma Fairline? Se a gente for traduzir aí ao pé da letra, Fairline seria o que? Uma linha justa, né? Encontrar valor aí numa linha justa, tá, pessoal? E a ideia qual é? Quando vocês têm uma cotação
dentro da casa de aposta, você tem que saber se aquela cotação ela tem valor ou não, tá? Então não existe uma odd baixa ou uma odd alta. O que existe são odds de valor e odds sem valor, tá, pessoal? Vocês podem, por exemplo, entrar numa odd a 1,80 e essa odd não ter valor. Como vocês podem entrar, por exemplo, numa odd aí a 1,40 e essa odd ser uma odd de muito valor. Então não existe uma odd baixa ou uma odd alta, existe odds de valor e odds sem valor. Para isso nós temos que encontrar, saber se a cotação que a casa está nos oferecendo tem valor ou não, tá? E é isso que vocês vão aprender, porque todo mundo fala assim, legal, você precisa entrar numa odd de valor, certo? Mas como descobrir isso, né? Como saber realmente se essa odd ela tem valor ou não, se essa odd que a casa de aposta está nos oferecendo, ela é uma odd com valor, tá? É isso que a gente vai ensinar através dessa aula de hoje, que é Fairline, né? Que é saber precificar um evento. E aí seja qual evento, tá, pessoal? Seja no over 2,5, seja no ambas marcos, seja no mercado de probabilidades, independentemente de qual mercado que vocês precisam encontrar valor, senão vocês vão estar acabando fazendo um mau negócio, tá? Eu sempre gosto de citar um exemplo, tá? Eu sempre cito esse exemplo aí nos vídeos, nas lives que eu faço. Vou imaginar que você vai comprar um carro. Eu sempre acho que vai ficar um pouquinho claro para vocês aí do que é uma precificação. Vocês querem comprar um carro usado, e aí vocês vão lá e vocês vão fazer vocês vão analisar o carro, certo? Então vocês vão colocar alguns pontos de análise, tá? Alguns pontos de análise, como por exemplo, pneus, estofamento, lataria, motor, né? Quilometragem, enfim, vocês vão colocar vários critérios para fazer a análise de vocês dentro do veículo. E vocês vão dar pontuações a esses critérios, certo? Cada pneus, o pneu tá legal ali, vou dar uma nota 8. Estofamento, tá bacana. A lataria não tá muito boa. Então vocês vão, a cada critério, vocês vão dando pontuações a esses critérios, ok? E no final vocês chegaram a um valor. Com a minha análise, com esses critérios que eu coloquei aqui, eu identifiquei que esse carro ele tem um valor aí, de acordo com a minha análise, né, com a minha precificação, ele vale aí 40 mil reais. Beleza. E aí quando você vai lá, e o dono do carro, o cara que vai te vender, ele chega para você e fala assim, eu vou vender esse carro para você aí a 50 mil reais. O valor dele é 50 mil reais. Ou seja, ele está cobrando um valor maior do que é o preço justo para aquilo que você analisou, para aquilo que você precificou, certo? Você pode até comprar esse carro por 50 mil, não tem problema nenhum. Só que você vai estar fazendo um mau negócio. Você está pagando um valor maior do que realmente ele vale, certo? Agora vamos imaginar o contrário, né? Você analisou bem o carro e chegou nesse valor aí de 32 mil reais. Só que de 40 mil reais, desculpe. Só que o dono do carro, ele está te oferecendo um valor aí de 32 mil reais. Ou seja, 8 mil reais a menos do que o valor que realmente ele está valendo. Ou seja, ele está te cobrando um valor menor do que é o preço justo para ele. Aí tem valor. Aí tem muito valor você fazer essa compra, né? Comprar esse veículo. Porque você vai estar pagando um valor menor do que realmente ele vale. Tá? Então esse tem valor para você. Tá? Trazendo isso para o mundo das apostas esportivas, é a mesma coisa. Você vai lá no jogo A, o time A contra o time B. E aí você quer entrar a favor do time A. Você analisou o jogo e você identificou que o ideal seria, para o time A vencer, tá pagando aí na casa de 1,70. A odd justa seria 1,70. Você vai lá na casa de aposta, você abre a casa de aposta e a casa de aposta está te oferecendo 1,50. Ou seja, você analisou o jogo e a cotação justa era 1,70 e você viu na casa de aposta que eles estão te pagando 1,50. Ou seja, para você não tem valor nenhum você entrar numa cotação como essa, numa odd a 1,50. Por quê? Porque está pagando menos do que realmente vale, menos do que o justo. Se ao contrário, se você analisou, precificou esse jogo e a odd era 1,70 o justo e a casa de aposta está te pagando 1,90, opa, agora eu vou entrar. Agora eu vou fazer a minha aposta. Por quê? Porque a casa de aposta ela está me pagando um valor maior
do que realmente é o justo para esse evento, entendeu? Então você vai sempre fazer apostas, fazer entradas quando a casa de apostas está te oferecendo uma cotação maior do que realmente vale para aquele evento, maior do que o justo, de acordo com a sua análise, de acordo com a sua precificação. E a precificação, pessoal, ela é muito individual. Cada um vai chegar em um determinado valor, né, de um determinado evento. Mas você precisa ter, obviamente, saber quais são os critérios que você vai analisar. E é isso que poucas pessoas, né, ensinam isso de forma gratuita. Quais os critérios que você precisa analisar, quais a pontuação que você precisa colocar dentro de cada critério. E é isso que eu vou falar agora na sequência aqui da nossa aula, tá? Mas é importante começar já para vocês entenderem já, né, o que seria uma odd de valor. Uma odd de valor é você fazer uma aposta num valor, quando a casa de aposta te oferece uma cotação maior do que realmente ela vale para aquele evento, tá? De acordo com a sua análise, tá? Isso é uma odd de valor. Como chegar a ela é que a gente vai falar agora, tá? Como chegar, como você encontrar essa odd de valor, né, através da sua precificação, é o que eu vou falar agora. Primeiro nós temos 5 fatores, tá? 5 fatores de análise, tá? 5 fatores de análise para que você coloque dentro dos critérios, tá? Para você analisar. 5 fatores. Primeiro, quais são eles? A força das equipes, tá? E depois eu vou falar um a um, tá, pessoal? A força delas, e essa força ela é dividida em duas partes, tá? Técnico e tático, tá? Então a força ela é subdividida em duas, técnico e tático. O must win, que seria o quê? A necessidade de vitória dessas equipes para essa partida. Os desfalques, tá? Os desfalques que as equipes vão ter para aquele jogo. A questão das estatísticas, tá? As estatísticas do jogo. E por último, o que a gente chama de shape, que é como que as equipes estão jogando, tá? Porque uma coisa é você pegar os últimos 5 ou os últimos 10 jogos, pegar apenas os números, pegar apenas a parte estatística dos jogos. Outra coisa é você saber como que essa equipe se comportou, como que essa equipe jogou os últimos jogos. Porque aqui de repente ela venceu, mas ela venceu com um pênalti no final do jogo, sendo que foi dominada o tempo todo. Ela não fez uma boa apresentação, ela não jogou bem, mas venceu a partida, né? Então é importante você sempre analisar como que foi o desempenho das equipes para nesses últimos jogos. O Natan perguntou, seria os últimos jogos? Sim, Natan, os últimos jogos, tá? Eu analiso sempre os últimos 5 jogos, tá? Eu não gosto de pegar os últimos 10 jogos, eu acho muito tempo, mas tem pessoas que pegam mais jogos. Eu analiso sempre os últimos 5. Os últimos 5 jogos, tanto na parte da estatística, quanto no shape, né? De como que essas equipes se comportaram nesses últimos 5 jogos, tá? Mas eu sempre pego os últimos 5 jogos das equipes. E qual é um lugar bom de você ver isso aí? Eu sempre uso dois sites para fazer esse acompanhamento. Um é o Flash Score, um site bem conhecido, onde você pode pegar os últimos 5 jogos geral da equipe. E aí você pode pegar também os 5 últimos jogos na condição casa e no caso do adversário, os últimos 5 jogos na condição fora. Então você vai sempre analisar esses pontos. O geral, que é os últimos 5 jogos da equipe, independentemente se ela jogou em casa ou jogou fora. E depois você vai analisar o jogo na condição casa e fora. Ou seja, o time de casa, quando jogou em casa, os últimos 5 jogos, como é que foi? E o time de fora, quando ele jogou fora de casa, como é que foi? Tá? Pegando apenas a parte estatística, tá, pessoal? Para você ver o desempenho, existem outros sites. Eu gosto muito do WhoScored. WhoScored, né, é um site muito bom também, onde você consegue também por lá identificar como que a equipe jogou. Tem alguns sites também, se você pegar aqui no Brasil, o próprio site da Globo.com, por exemplo, o GL, e você consegue pegar informações de como que foram os jogos passados, tá, pessoal? Como que a equipe jogou
os seus jogos, né? Não só a questão de resultados, mas a nível de desempenho. O Fernando botou o filtro casa fora, tem um peso relevante nesse caso. Com certeza, tá? Mas aqui nós estamos falando, eu coloquei aqui casa fora para a gente analisar 2 pontos, tá? Primeiro, o fator estatístico, que é um dos critérios que você vai colocar, o fator estatístico, e o segundo ponto é desempenho, tá? Desempenho. Então, assim, quando a equipe... Porque as equipes, geralmente, elas apresentam desempenho diferentes quando jogam em casa do que quando jogam fora de casa. Então, é importante você analisar o desempenho nessa condição casa, né, casa fora, porque quando uma equipe joga em casa, ela tem um desempenho, muitas vezes, melhor do que quando joga fora de casa. E se naquele jogo ela está jogando em casa, você tem que analisar, então, os 5 jogos que ela realmente jogou em casa, o desempenho dela nos jogos em casa, tá? Mas é importante, obviamente, você saber também o geral. Por isso que você precisa fazer análise tanto do geral quanto casa fora, tá? E logicamente tem um peso relevante. Então são esses 5 critérios que você vai colocar na sua precificação. A força, que é dividida em técnico e tático, e eu vou falar de cada uma delas agora. O must win, que é a necessidade de vitória. O desfalque dessas equipes, tá, pessoal? As estatísticas e o desempenho, tá? De como que essa equipe vem desempenhando. Vamos lá, então, para cada uma delas. Primeiro, eu falei que a força das equipes, ela é dividida em 2 partes. Um critério técnico e um critério tático, tá? No critério técnico, no critério tático, primeiro, no critério tático, o que você vai analisar nesse fator? A organização das equipes. Como que a equipe ela está organizada defensivamente e ofensivamente, tá? Como que essa equipe se organiza durante uma partida, tá? Um outro ponto dentro desse critério tático são exatamente os sistemas táticos que essa equipe tem. Ela tem ela começa num 4-4-2, mas se ela estiver perdendo, ela muda o sistema para um 3-5-2, entendeu? Um 4-4-1, um 4-2-3-1, enfim. Quantos sistemas táticos essa equipe tem e qual é a mudança que ela faz durante a partida? Quando está ganhando, quando o jogo está empatado, como que ela se comporta e como que o treinador ele muda esse sistema, até mesmo de acordo com algumas peças, né, que ele vai colocando ao longo do jogo, tá? Então você precisa identificar, por isso que é importante o conhecimento dessas equipes, tá? Por isso que a gente fala assim, não adianta você apostar em qualquer partida se você não tiver um conhecimento muito claro dessas equipes, tá? Então você saber a organização defensiva e ofensiva, você vê quais são os sistemas que ela apresenta, os sistemas táticos, você tem que identificar se ela é uma equipe que ela tem facilidade em fazer gols, ou se ela tem dificuldade em marcar gols, né? Se ela marca gols com facilidade, se ela sofre gols com facilidade. Então você precisa identificar isso aí, certo? Você precisa identificar. E uma outra parte que também, apesar de ser o treinador, ele entra no fator tático, tá? Que é a qualidade, a avaliação técnica do treinador, né? Então a gente está falando em avaliação técnica, mas entra no critério tático, tá? Como que o treinador ele consegue montar a sua equipe, né? Como nas diversas situações do jogo que o jogo está fazendo, ele consegue fazer com que a equipe mude a sua forma de jogar, ou se ele vai se adaptando a determinado adversário. Então você precisa também avaliar o treinador, e essa avaliação técnica do treinador, ela entra no critério tático, tá? E não no critério técnico, tá, pessoal? Esse é o critério tático da força. Agora nós vamos falar sobre o critério técnico, tá? Lembrando que a força ela se divide em tático e técnico. O critério técnico, você vai analisar os jogadores em si, posição por posição. O goleiro, a zaga, os laterais, os volantes, o meio-campo e os atacantes. Como que a equipe ela é em cada setor? Setor defensivo, setor ofensivo. Qual é a qualidade técnica desses jogadores? Tá? Você precisa analisar. Se tem um jogador que é acima da média na equipe, em que posição que ele atua, entendeu? Então é mais realmente a qualidade técnica de cada um deles, tá, pessoal? Então nós temos aqui a força das equipes, tá? Dividido então em tático e técnico. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto de análise que vocês vão fazer, tá? O segundo ponto de análise que eu falei aqui, must win.
que é o must win? A necessidade de vitória, tá? Então, qual a necessidade de vitória dessas equipes? A equipe A ela tem uma necessidade muito maior, ou seja, ela precisa vencer a partida porque ela quer tá brigando por fase lá de, se for aqui, por exemplo, brasileiro, por Libertadores, né? Tá brigando pelo título, né? Até mesmo por uma vaga em Sul-Americana, enfim, qual é o objetivo e qual a necessidade realmente dessa equipe vencer? Ou tá brigando contra o rebaixamento, então ela precisa vencer porque ela quer fugir lá da zona de rebaixamento, e também e do seu adversário. Qual a necessidade? Qual a importância desse jogo para essas equipes? Tanto do time que joga em casa, quanto do time que joga fora de casa. O que a gente chama de must win, que é necessidade de vitória. A importância desse jogo para as duas equipes. É importante que você identifique isso, porque daí pouco mais é um jogo que não vale nada, né? Então você precisa identificar essa necessidade, essa importância dos jogos para as duas equipes. Às vezes a importância está só de um lado. Ou seja, a necessidade de vitória ela está apenas de um lado. O outro lado não tem tanta necessidade, não precisa vencer uma partida, essa partida em si, entendeu? Então você precisa ter esse critério também como análise, que é o must win, que é o segundo critério. É um critério mais tranquilo de você analisar. Lembrando que cada vez que surgir uma dúvida aí, pessoal, pode perguntar, que a gente vai aqui, à medida do possível, respondendo. É importante que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Vamos para o terceiro critério, que é o critério de desfalques, tá? E aqui um critério importante também, porque esses desfalques, eles também vão ter pesos diferentes. Quando você pega, por exemplo, um Manchester City, e você tem lá o que o Haaland não vai jogar, pô, ele tem um peso muito grande, porque ele é um jogador que mais marca gols na equipe do City, é um goleador nato. Quando ele não joga, claro, o City é uma equipe com uma qualidade gigantesca em todos os setores. Inclusive, para substituir o Haaland tem o Álvares, né, que é um baita jogador também. Mas ele é um cara que faz muito gols, marca muitos gols. Então, quando ele está em campo, a chance de sair gols ali é grande, muito grande. Você que vai entrar em over, por exemplo, vai entrar a favor de gols, pô, o Haaland está em campo. Vou sampar a mão aqui no over 2,5, por exemplo, ou no over 3,5, enfim. Então você sabe que tem um jogador que marca muitos gols lá. Agora, quando ele não está em campo, pô, então já tem um peso que você vai ter que colocar. E aí, pessoal, nesse critério, tá? Nesse critério, ele é o único critério que você vai colocar negativo. Você vai retirar pontos do desfalques, tá? Ele é um critério onde você vai tirar pontos, porque todos os outros critérios que eu falei e que eu ainda vou falar, você vai sempre somar, tá? Você vai sempre somar para no final você ter o seu valor, tá? No critério desfalques, você vai retirar pontos. Vai ser sempre um critério negativo. Ah, para o Haaland não está jogando. Pô, então eu vou tirar aqui menos 15%, menos 20%. Então, o desfalque é o único critério que você vai sempre retirar percentual. Você vai tirar pontos, tá? Ainda você não vai somar, tá? Para no final você ter lá o valor total da sua análise, tá, pessoal? Então, lembrando o seguinte, cada desfalque tem um peso diferente. Quando você pega um jogador que ele não tem uma importância muito grande, esse desfalque ele tem um peso menor, ele tem um valor menor que você vai retirar. Por exemplo, se esse desfalque ele realmente é muito importante, né, como por exemplo ser o melhor jogador do time, ou um cara que, como eu falei, o cara que marca muitos gols, você vai colocar aí de 15 a 20%. 15 a 20%. Tá? Você vai retirar, né, da sua análise. Lembra que é uma nota negativa? Então, quando é o melhor jogador do time, o cara mais importante, 15 a 20%. Quando ele é um desfalque importante, mas ele não é o melhor jogador do time, mas ele é um desfalque importante para a equipe, você vai tirar de 5 a 10%. Anotem aí, pessoal. Anotem aí, porque isso aqui vale muito, hein? Vale ouro. Desfalque do melhor jogador do time, jogador mais importante, do cara que faz muitos gols. 15 a 20% que você vai retirar, você vai dar de nota negativa aí na sua precificação. O desfalque, ele é importante, ele não é o melhor jogador da equipe, mas ele é um desfalque importante para a equipe. 5 a 10%.
E quando você tem um desfalque, ele não tem uma importância muito grande. Lógico, todo desfalque ele é um desfalque, né? Tem um valor ali. Mas aquele desfalque não é tão importante assim para a equipe. Tem peças que possam recompor a altura. Você vai dar um desfalque, você vai dar uma nota de 0 a 5%. 0 a 5%. Tá, pessoal? Então, essas são as notas que você vai tirar, que você vai dar negativo. 15 a 20% quando for o melhor jogador da equipe ou o jogador mais importante. 5 a 10 quando ele é importante, mas não é o melhor. E 0 a 5 quando esse desfalque não é tão importante assim. Pessoal, eu falei aqui 5 critérios, desculpa, tá? Eu pulei um. Tem mais um critério, são 6. Que é o mando de campo. Tá? Eu não falei sobre o mando de campo, eu falei sobre a força, falei sobre o desfalques, falei sobre as estatísticas, falei sobre o must win, e não falei sobre a shape, mas não falei sobre o mando de campo, tá? Tem o mando de campo, então são 6 critérios aqui pra gente colocar. E vamos falar inclusive agora sobre o mando de campo, tá? O mando de campo das equipes também é um fator muito importante. Porque tem equipes que jogam muito bem em casa, mas fora de casa não apresentam bons resultados. Ou seja, eles fazem valer o mando de campo, tá? Eles fazem valer o mando de campo. Por exemplo, vamos pegar aqui times, o mando de campo que faz diferença. Por exemplo, quando você tem um gramado sintético, eu sempre gosto de citar aqui a Arena da Baixada em Curitiba, do Atlético Paranaense. O campo sintético, é óbvio que a equipe o Atlético Paranaense, por exemplo, tem vantagem, porque joga todo dia lá, treina todo dia lá, então os jogos em casa, ele acaba tendo uma vantagem contra o adversário que só vai jogar em jogos que faz lá, contra eles. Então, a grama sintética ali, que é um fator diferente para a partida, faz com que o fator mando de campo do Atlético Paranaense se torne muito, muito importante, entendeu? Um outro fator do mando de campo é o peso da torcida, ou seja, quando a torcida fica muito perto do estádio, do campo, do gramado ali, isso influencia na partida. Isso, além de motivar os jogadores, coloca uma pressão muito grande no adversário. E aí eu cito aqui, por exemplo, a Bombonera, estádio do Boca lá na Argentina, onde a torcida fica praticamente dentro do estádio, dentro do gramado. É incrível como a torcida fica muito em cima ali dos jogadores, a pouquíssimos metros de distância, praticamente realmente dentro do gramado. E isso causa um impacto muito grande, né? Porque coloca uma pressão muito grande no adversário, né? E inflama muito no caso, o time da casa, que é o Boca. Então, esses tipos de critérios é importante que você analise no fator mando de campo, tá, pessoal? No fator mando de campo, que eu até vou colocar aqui. Coloquei aqui a Arena da Baixada, né? Como por exemplo, gramado sintético. Coloquei Bombonera, né? Esse tem o exemplo Bombonera, que é a torcida que apoia muito a equipe e fica ali em cima. E um outro ponto, pessoal, também é quando você tem gramados ruins, tá? E aí, por exemplo, aqui eu cito o exemplo, a Série B do Brasileiro. Na Série B do Brasileiro tem, lógico, gramados bons aí, estádios com gramados bons, mas tem muito gramado ruim também. E isso prejudica uma equipe que, por exemplo, tem muito toque de bola, com muita qualidade técnica. Quando você vai para um gramado ruim, por exemplo, atrapalha muito a questão da equipe que é muito técnica, né? Gosta muito do toque de bola. Então esse é um outro fator também, tá? Que se enquadra dentro do mando de campo, tá? Gramados ruins, gramados diferentes, como uma grama sintética, torcida que fica ali, que apoia o time, que faz diferença nesse fator, tá? Então esse é o critério mando de campo. Próximo critério, falei aqui sobre a força, né? Técnico e tático, falei sobre o must win, que é a necessidade de vitória, falei sobre os desfalques e falei sobre o mando de campo. Agora a gente vai falar sobre os últimos 2 critérios, que é as estatísticas e sobre o desempenho. São 2 critérios diferentes. As estatísticas, como eu falei, você pegar, lá eu pego os últimos 5 jogos, eu gosto de pegar os últimos 5 jogos, não gosto de pegar 10 jogos, mas tem profissionais que pegam 10 jogos, né? Eu gosto de pegar uma grade maior, eu gosto de pegar os últimos 5, e aí eu pego os 5 geral, né? Como que foi os últimos 5 jogos geral dessa equipe, e aí depois vou nesse critério casa fora, né? E jogando em casa, como que foi os últimos 5 jogos em casa? Pô, ganhou 4, empatou uma, ganhou 3, perdeu uma, empatou outra, tá? E também pego, obviamente, do adversário, porque aqui nós estamos analisando um jogo, tá, pessoal? O time A contra o time B. E aí você pega o time
do adversário. Como que foi os últimos 5 jogos geral? Como que foi os últimos 5 jogos jogando fora de casa? Quantas ganhou? Quantos perdeu? Quantos gols marcou? Quantos gols sofreu? Tá? Qual foi a média de gols marcados mais sofridos? Tudo isso você precisa analisar no fator estatístico. E aí são os números, tá, pessoal? São os números frios mesmo. Os números meramente frios ali do que aconteceu. Você pega em qualquer site, aí o próprio Fresh Score, o próprio WhoScore e outros sites aí. Qualquer site vai te passar aí as estatísticas desses jogos, tá? Dos últimos 5 jogos das equipes, tanto no geral quanto na condição casa fora. E aí você vai dar um peso também para esse critério. E o último critério, que é a shape, tá, pessoal? A shape, que eu falei, é o desempenho. É como que a equipe desempenhou, como que a equipe teve um desempenho nesses últimos 5 jogos. Como que ela desempenhou também os últimos 5 jogos quando ela jogou em casa e quando ela jogou fora. Os últimos 5 jogos da equipe, ela ganhou 3 e empatou 2. Mas, jogando em casa nos últimos 5, ela ganhou a 5. Interessante. Interessante. Então é importante a gente analisar que em casa ela tem um desempenho melhor. Como é que foi esse desempenho? O que você vai ver a questão do desempenho? Quantos chutes ela deu, quantos chutes no gol, né? Quantos chutes ela precisa para marcar um gol, né? Tudo isso aí você vai colocar, analisar na questão do desempenho. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui que passou também. Se o retrospecto de uma partida favorece um time, mas nos últimos jogos esse time não vem tão bem, o que fazer? Quando você fala em retrospecto, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui, só para não falar bobagem. O Fernando. Quando você fala em retrospecto, o Fernando, eu imagino que você esteja falando do confronto direto. Os últimos 5 confrontos direto dessas equipes, a equipe B teve uma vantagem maior do que a equipe A. Ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Tá? Retrospectos passados, confronto direto. Ok. Só que o mais importante não é o confronto direto que passou. É como que as equipes vêm atualmente na temporada. Certo? Como que a equipe vem atualmente na temporada. Ou seja, é o fator mais importante do que você pegar apenas jogos passados entre as equipes, tá? Porque às vezes esses jogos passados o último jogo foi há 2 anos atrás, e aí já mudou jogador, já mudou treinador, e isso faz diferença. Então o que você precisa pegar? Atualmente, os últimos 5 jogos em casa, essa equipe teve um desempenho extraordinário, ganhou todos os jogos, os 5 jogos gerais, ela ganhou 4 e empatou apenas 1, então vem tendo um desempenho muito bom, jogando em casa e também de forma geral. Então, assim, não é o retrospecto entre as equipes, é como que essas equipes vêm atuando no momento. E nesse momento, o que vale é que a equipe A está muito bem. Então não é o que passou lá 2 anos atrás, com outros jogadores, com outro plantel, mas sim a não ser que esses jogos sejam jogos recentes. Nessa temporada já teve 2 jogos e a equipe A perdeu para a equipe B esses 2 jogos jogando nessa condição. E aí você tem que pegar confrontos diretos, mas na condição casa fora. Na condição casa fora, ou seja, a equipe A jogando em casa contra a equipe B jogando fora de casa. Porque se você vai pegar um confronto direto, né, onde a equipe A jogou fora de casa, já é diferente, tá? Então você precisa analisar os jogos atuais, não o confronto direto. O confronto direto você pode analisar, você até pode de repente incluir dentro do critério, né, somar ali junto, mas não é o mais importante, tá, Fernando? Acho que deve ter esclarecido para você. Então as estatísticas são os números frios e a shape são o desempenho, né, de como que a equipe vem realmente desempenhando, vem jogando os últimos jogos, a nível de desempenho, não a nível de resultado, porque a nível de resultado você vai pegar nas estatísticas, tá? Como eu falei, nem sempre uma equipe que joga bem vence, às vezes ela empata, né? Nem sempre uma equipe que joga bem vence. Nós pegamos aqui ontem teve o jogo da semifinal do Gauchão, teve Inter e Caxias no Beira-Rio. O Inter jogou bem, o Inter talvez tenha feito ontem o melhor primeiro tempo dele na temporada. O primeiro tempo foi extraordinário, mas no final do jogo o jogo terminou 1-1, tomou um gol no final do primeiro tempo, no segundo tempo o jogo se arrastou nesse 1-1 e foi para os pênaltis. Então o desempenho do Inter ontem até foi um desempenho bom, mas o resultado não,
porque 1-1 foi para os pênaltis, acabou sendo eliminado depois nos pênaltis. Então, entendam que desempenho não necessariamente é resultado. A tendência é, quando a equipe joga muito bem, se sobressai sobre a outra, é vencer a partida. Mas às vezes acontece, às vezes pode não acontecer isso. Então, o desempenho é como que a equipe realmente jogou. Resultado é como que foi o resultado final da partida. E aí você vai na estatística. Por isso que são dois critérios diferentes. O critério estatístico e o critério desempenho, que é o critério da Shape. Tá, pessoal? Então são esses os 6 critérios que você vai analisar para fazer a sua Fairline, para fazer a sua precificação. Agora eu vou falar sobre o percentual de cada um deles. Quantos pontos que você vai ter que analisar, colocar ou retirar em cada um desses critérios, tá? E lembrando, tá com dúvida? Pode escrever aí no chat, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos colocar aqui quantos pontos você vai colocar em cada critério. Primeiro, dentro do critério força, tá? Que é subdividido em 2 partes, mas é um critério só. Critério tático e critério técnico. 0% a 25%. 0% a 25% em cada um deles. Então é 0 a 25 no critério técnico e 0 a 25 no critério tático, tá? Então a força, ela vai de 0% a 25% no tático, 0 a 25 no técnico, ok? Anotem aí, pessoal, anotem aí, porque essa informação vai ser difícil vocês conseguirem encontrar aí de forma gratuita, tá? Critério de força, técnico e tático, 0 a 25% cada um deles. Cada um deles. Must win, que é a necessidade de vitória, 0 a 17%. 0 a 17%. Critério de desfalques. E aqui foi o que eu falei para você, que é um critério que você vai colocar negativo, tá? É um critério negativo. É o único critério que você vai ser negativo, que você vai tirar pontos. 0 a menos 50%. Nos desfalques, 0 a menos 50%. Certo? Mando de campo. 0 a 10%. 0 a 10%. Mando de campo. Estatísticas. 0 a 8%. Anotem aí, hein? Anotem aí. 0 a 8% critério estatístico. E desempenho, que é a Shape, 0 a 15%. Então esses são os 6 critérios e os pontos que você vai colocar ou retirar dentro de cada um deles. Tá? Dentro de cada um deles. Então já ficou bem mais claro. Acho que deu para clarear um pouquinho aí agora as ideias de vocês com os critérios, o que você tem que analisar em cada um desses critérios e quais são o percentual que você precisa colocar em cada um deles, certo? Em cada um deles. Vamos lá então, vamos pegar aí um jogo, vamos pegar um time A contra o time B. Vamos dar um exemplo aqui lá na Premier League, vamos lá, Liverpool e Crystal Palace, vai. Liverpool jogando em casa contra o Crystal Palace. Você vai lá e vai fazer a sua Fairline, vai fazer a sua precificação. Você vai pegar os jogos, vai pegar os últimos 5 jogos dessa equipe, jogando em casa, do Liverpool, vai pegar os últimos 5 jogos do Crystal Palace jogando fora de casa, vai analisar o desempenho dessas equipes, como que foi o desempenho das duas equipes, no caso, né? Uma jogando em casa, outra jogando fora, vai ver as estatísticas, vai ver o fator mando de campo, vai ver se as equipes têm desfalques, e quais são os desfalques, quais são os pesos que você vai dar para esses desfalques. Enfim, você vai fazer toda a sua Fairline lá. E aí você foi somando dos dois lados, e no final você chegou lá. O Liverpool, ele tem 60% de probabilidade de vencer a partida. Você chegou a esse percentual com a sua Fairline. Somando os pontos, tirando os pontos, você chegou em 60%. Ok. O Crystal Palace, ele tem
15% de probabilidade de vencer a partida. Então, uma equipe tem 60% e a outra equipe tem 15%. Deu 75%. E os outros 25% para onde vai? Vai para o empate. Uma partida de futebol ela tem vitória, derrota e empate, certo? Então, o time A tem tantos por cento de probabilidade, o time B tem tantos por cento de probabilidade de vencer e o empate. Então, nessa sua precificação, nesse exemplo que a gente fez aqui, o Liverpool tem 60% de chance de vencer, 25% é empate e 15% é a probabilidade de vitória do Crystal Palace. Certo? Ok. Quando você chegou no final ali, chegou nos três números, a probabilidade de vitória do time A, a probabilidade de vitória do time B e, obviamente, do empate, você pode fazer o que a gente chama de ajuste fino, né? Ajuste fino. O que é um ajuste fino? É você ajustar um ponto para lá, um ponto para cá, né? Você colocar, eu vou tirar aqui 25 do empate, eu vou colocar 23, vou aumentar 2 aqui no Crystal Palace, e você vai ajustando aqui, fazendo aquele ajuste final, né? Um ajuste fino que você faz na parte final da sua Fairline, na parte final da sua precificação, tá? Esse ajuste fino você faz ali no final, tá, pessoal? E aí você finalizou a probabilidade de vitória, tá? Essa é a etapa aí, que você não finalizou ainda tudo ainda, essa aí foi apenas a sua Fairline, a sua precificação. Chegamos então no número lá de 60%, certo? Vamos manter lá os 60% de vitória para o Liverpool, 25% para o empate e 15% para o time de fora. Ok. Quanto que deveria estar a odd se a probabilidade de vitória é 60%? Alguém sabe me dizer? Se alguém sabe dizer, pode responder aí. Qual deveria ser a odd se a probabilidade de vitória do time do Liverpool é 60%? Qual é a probabilidade? Alguém sabe o cálculo? Se quem souber, pode responder aí, pode botar no chat. Qual é a odd justa para uma equipe que tem uma probabilidade de vitória de 60%? Lembrando que você chegou nessa probabilidade, né? Você fez a sua Fairline, você colocou os critérios, todos esses que eu falei, colocou todos os pontos, né? Enfim, e você chegou aí a 60%. Qual é a odd justa? Qual é a odd justa? O Daniel botou 1.6. Alguém mais quer arriscar aí? Se você não sabe, arrisca, pode colocar aí no comentário. Qual a odd justa para um time que tem uma probabilidade de vencer de 60%? O Everton botou 1.65. Bom, o Everton aí praticamente acertou. A odd justa para um time, o Caio botou 1.75, o Fernando botou 1.30. A odd justa para um time que tem uma probabilidade de vitória de 60% é 1.66, 1.66, tá? Como é que você faz esse cálculo? Você pega 100, número 100, e divide pelo percentual. 100 divididos por 60. E você vai chegar numa condição de 1.66. Então, a odd justa para esse evento que você precificou, que você analisou, é 1.66. 1.66. Ok. Para a equipe do Liverpool, no caso, né? 60%. O Liverpool do Crystal Palace é a mesma coisa. Você vai pegar 100, vai dividir por 25 e você vai ter, dividir por 15, né? E você vai ter a odd justa por time de fora. Então você sabe que você analisou, você precificou, sabe qual é a odd justa para esse evento. Agora o que você faz? Vai na casa de aposta. Vai lá na VBet, que é a nossa casa parceira, inclusive tá aqui com a camisa da VBet aqui. Vai na VBet, vai na Bet365, vai na casa que você aposta, tá? Independentemente de qual casa que seja. Abriu lá a casa de aposta e ela está te oferecendo 1,50 por livro para vencer. Você vai fazer essa aposta? Você vai fazer essa aposta com uma odd a 1,50, onde você sabe que o preço justo é 1,66? Agora, eu espero que não. Depois disso que a gente falou até aqui, eu sinceramente espero que vocês não façam uma aposta quando vocês souberem já qual é
a odd justa para cima, ou seja, onde que a odd deveria estar, para que você realmente faça a sua aposta. Porque se você até pode fazer com a odd, a casa te oferecendo a 1,50, mas você vai perder dinheiro no longo prazo. Se você fizer isso, porque você está fazendo uma aposta que não tem valor. Uma odd sem valor, certo? Você só vai entrar num jogo como esse quando a casa está te oferecendo uma odd maior do que, no caso aqui, nós chegamos a uma odd justa de 1,66, certo? Agora vamos lá. A casa está te oferecendo 1,70. 1,70. Ou seja, a odd justa é 1,66. A casa te ofereceu 1,70. Você vai entrar... Pô, tem valor, né, professor? Tem valor porque ela está acima do justo. Tem. Mas veja só. Não é só porque a odd está um pouco acima do que é o justo em todos os jogos que você vai entrar. Tá? Eu entro sempre com 15, pelo menos 15 ticks acima. Olhem só. Eu entro sempre com no mínimo 15 ticks acima. Por quê? Você sabe que as casas têm o juice. O juice é aquele percentual que elas colocam, né? Como se fosse uma comissão que elas colocam em cima do evento. Então você tem que colocar um limiar. Tem profissionais que trabalham com 10 ticks, 8 ticks. E eu trabalho com uma linha um pouquinho mais esticada, trabalho com 15 ticks. 15 ticks acima do que é o justo, certo? Então nesse exemplo, eu faria uma aposta no Liverpool se a odd do Liverpool tivesse no mínimo a 1,81 na casa de aposta. Se o justo é 1,66 e eu entro com 15 ticks acima, eu só vou fazer a aposta se a casa me oferecer uma odd de 1,81 para cima. Caso contrário, eu não faço a aposta. Porque eu pego pelo menos 15 ticks acima. Porque aí, pra mim, eu pego um valor. Porque eu tenho que ter uma margem de erro também, tá, pessoal? Porque vocês, principalmente no início, vocês vão fazer precificações e muitas vezes vocês vão errar na precificações de vocês. Então, vocês precisam ter uma margem de erro. Quando você entra muito ajustado, com 3, 4, 5 ticks acima, você praticamente não dá margem para erro, tá? Além do juice que a casa de aposta coloca em cima das cotações. Então você precisa ter uma margem de erro, tá? Que você vai errar muito no começo. Nem sempre você vai fazer uma precificação e essa precificação vai estar correta, tá? Então você precisa ter essa margem de erro. Então eu entro sempre com pelo menos 15 ticks acima do que é o preço justo. Se a casa de aposta me oferecer 1,81, eu entro de sola. E aí não importa se eu vou tomar um red ou se eu vou tomar um green nesse jogo. Não importa, para mim não importa. Porque eu fiz uma aposta de valor. Eu entrei com uma condição de muito valor. E eu sei que se eu fizer isso repetidas vezes no longo prazo, eu vou ganhar dinheiro. De certeza. De certeza. Então vocês não podem ficar atrelados ao jogo em si. Àquele jogo. Você tem que ter o quê? O longo prazo é você fazer isso repetidas vezes. E sempre que você entrar acima do justo, né? Entrar acima do justo, numa odd que está acima do que onde deveria estar, com uma margem grande, como eu falei, eu entro com 15 ticks, você vai ganhar dinheiro de certeza. Não estou achando. Eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro no longo prazo, num volume grande de apostas. Se você, por exemplo, fizer 100 apostas nesse modelo, certamente você vai ganhar muito mais do que perder. Você vai acertar muito mais do que errar, porque você está entrando fazendo uma aposta de valor. Você entrou dentro de uma odd de valor. Deu para entender, pessoal? Deu para ficar claro o que é uma odd de valor? Que não existe odd baixa ou odd alta, e sim odd de valor e odd sem valor. O que é uma precificação? O que é uma Fairline? E como fazer uma Fairline? Os critérios que você vai utilizar, os pontos que você vai colocar, os pontos que você vai retirar, como é o caso dos desfalques. Ficou claro isso, pessoal? Não pode ter dúvidas. Não pode haver dúvidas, tá, pessoal? Isso aí é uma aula que está em cursos e que cobram caro para isso. Nós estamos passando aqui de forma gratuita, tá? Gratuito para vocês.
Ficou dúvida? Tá com dúvida? Perguntem. Agora é a hora de perguntar. O Flávio perguntou o seguinte: a cotação quando está pareado, né, quando está equilibrado ali, exemplo, time A está com a odd a 2,45 e time B está com a odd a 2,65. Faço para jogar. O que eu faço para jogar? A mesma coisa, Flávio, é a mesma coisa. A questão não é o que a casa de apostas está colocando lá, é o que você identificou através da sua Fairline, através da sua análise. Você analisou, você fez a sua precificação como a gente ensinou aqui, e a odd justa para o time A era para estar a 2,30. A casa de aposta está me pagando 2,45 nesse exemplo que você colocou aí. Pô, beleza, tem valor porque a casa de aposta está me oferecendo um valor maior do que é. Eu vou entrar. Entendeu? Então não importa o que você não pode olhar para a casa de aposta e pensar nisso. Você vai primeiro fazer a sua análise, fazer a sua Fairline, tá? Fazer a sua Fairline. Depois você vai para a casa de aposta e vai abrir a casa lá e ver o que ela está te oferecendo. Ah, não tem valor. A minha Fairline aqui tá tudo justinho aqui, tá ajustado. E vejam bem, pessoal, geralmente as casas de aposta, elas têm uma engenharia muito grande, tá? Elas vão oferecer um valor menor sempre. A grande maioria das vezes, a casa de aposta vai oferecer um valor menor do que é realmente o justo, tá? Então, por isso que você precisa analisar, você precisa analisar jogo a jogo. E aí, por isso é importante você não trabalhar em todos os jogos. Você trabalhar em campeonatos específicos, você trabalhar em equipes específicas, você ter um conhecimento grande das equipes, porque você precisa fazer uma análise. E isso aí, é óbvio, quanto mais experiência você tiver dentro de uma Fairline, mais rápido vai ficar de você analisar. Quando você é iniciante, você vai perder mais tempo. Você vai demorar mais para fazer uma análise, né, fazer a sua precificação. Mas isso aí é com o tempo, né? Você treinando, Então isso que a gente ensinou aqui hoje é você treinar. Começa a treinar agora, começa a colocar esses critérios que a gente ensinou, né, e fazer as especificações de vocês e chegar lá no valor. Inclusive vocês podem até me mandar mensagem aqui no Instagram, falar: ô professor, é o seguinte, precifiquei o jogo tal, a odd é tal, a odd justa que eu encontrei. Lá pode perguntar, não tem problema nenhum, tá, pessoal? A gente responde aqui depois offline também, se você mandar aqui no direct depois, tá? O importante é vocês entenderem o sistema de Fairlines, tá? Então, os pontos que vocês vão analisar, os critérios que vocês vão colocar, né, que nem eu falei aqui, os pontos de cada critério que vocês vão atribuir, que vocês vão somar, e aqueles que vocês vão retirar, tá? E vocês precisam fazer isso. Se vocês querem realmente fazer apostas com valor esperado positivo, né, que a gente fala, e ganhar dinheiro no longo prazo, o primeiro ponto é vocês identificar se o que a casa de apostas está te oferecendo tem valor ou não. Senão, lembra do exemplo lá no início? Vocês vão estar comprando um carro onde o valor era 40 mil, vocês vão estar pagando 50 mil por ele. É a mesma coisa. Esse é o exemplo mais claro, né? Eu acho que mais claro que isso, impossível, que é vocês identificarem. Então, a única maneira de vocês identificar é precificar. E eu entreguei para vocês aqui hoje um conteúdo de muito valor, tá? Se ficou dúvidas, perguntem aí, é a última oportunidade. Nós estamos acabando a nossa live já vai com 50 e poucos minutos de live. Estamos acabando a nossa live, nossa primeira live aí dessa semana aí de seminário, né, de apostas esportivas, tá? Como falei, vai ser uma semana de muito conteúdo, muita informação, e é só conteúdo de valor, né? A gente falou aqui em odd de valor, é só conteúdo de valor, tá, pessoal? Conteúdo que, como eu falei, pessoas cobram caro, a gente está passando para vocês aqui de graça. Qual a melhor casa de aposta? Cara, aí fica ao critério, entendeu? Se eu for dizer, eu faço as minhas apostas na Bebet, por ser nossa casa parceira, inclusive aqui, já há 3 anos, tá? Não tem dificuldade nenhuma com ela. Facilidade para depositar, sacar, via Pix, enfim. Para você, de repente, você vai na 365, vai em outra. Então, é muito relativo. E é muito individual. Eu aposto na Bebet e aposto também, às vezes, na 365, porque tem alguns mercados específicos lá. Tá? Uso
Plataformas também como a Pineco, né? Casas como a Pineco, que são uma casa com uma linha mais asiática. Mas é muito relativo, entendeu? É muito individual. Então, o importante é que seja uma casa confiável, uma casa que vai te pagar, que você sabe que vai te pagar, que você vai depositar o seu dinheiro, o dinheiro vai cair e você vai fazer um saque. E vai pagar. A VBET, por exemplo, é uma casa que ela tem o saque, o depósito e o saque via Pix. Você bota o Pix lá e rapidinho está na sua conta. Então, é uma casa que eu confio e que eu indico porque é a casa que eu aposto. Tá, VBET. Inclusive, depois eu posso até mandar o link para vocês aí no direct. Mas o importante aqui não é questão de casa de aposta, é saber se vocês entenderam, se vocês aprenderam, se vocês conseguiram pegar realmente a análise, porque isso é um fator que vai fazer você dar um passo a mais, tá, do que os demais. Você vai ter um passo bem à frente do que 90% das pessoas. Muita gente não sabe isso. Muita gente, a grande maioria, não sabe como precificar um evento. Então, vocês que estiveram aqui na live de hoje, certamente vão estar à frente dessas 90% aí que perderam essa primeira aula de hoje. Tá, pessoal? Então, espero que não tenha ficado dúvidas. Tem um tempinho ainda para vocês fazer uma pergunta relacionada à aula de hoje. Tá? Então, vocês perguntarem coisas de fora, palpite de jogo, não é isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é perguntas relacionadas sobre o que vocês aprenderam hoje. Se ficou dúvidas, ainda tem um tempinho para responder. Caso não tenha dúvida, a gente vai encerrar a aula de hoje. A princípio, eu acho que todo mundo, acho que ficou bem claro, né? Para todo mundo aí, eu acho que não ficou nenhuma dúvida na aula de hoje. Se porventura vier a surgir, como eu falei, vocês podem me mandar uma mensagem aí no direct que eu respondo para vocês aí sem problema nenhum. O importante é a gente sempre tá ajudando. Ele botou assim, em clássico tipo Flamengo versus Vasco, é confiável jogar? Cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você precisa analisar, você precisa precificar. Não importa se é clássico. Talvez tenha um peso maior ali em algum dos critérios, você analisar de forma mais criteriosa um ponto ou outro, mas é a mesma coisa. O Fernando botou como analisar o mercado de ambas marcas. Os critérios que você vai utilizar é os mesmos, tá? Só que você pode, dentro das estatísticas, Fernando, aí sim você pegar a questão do confronto direto, tá? Confronto direto, porque, os últimos 5 jogos, os últimos 5 confrontos entre eles, bateu umas marcas, critério estatístico. Critério estatístico. No shape, quando a equipe A joga em casa, quantos gols ela marca e quantos gols ela sofre. O clean sheet que a gente fala, né? Quando a equipe fica sem sofrer gols. Mas fica tranquilo, Fernando, porque ao longo da semana a gente vai falar sobre ambas marcas. Eu vou entregar, inclusive, eu já estou até dando aqui um spoiler aqui, uma metodologia pronta, um método pronto de ambas marcas para vocês. É só aplicar. Eu vou ensinar, vocês vão aplicar. Só isso. Simples assim. Tá? Vai ser pronto. Vocês vão copiar, pum, e apostar. Isso aí, ao longo da semana vai ter isso aí, então fica tranquilo. Tá? O importante é você entender aqui como precificar. Tá, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Tá? A gente tentou entregar aqui o máximo de informação, tá? Como eu falei, informação que vale ouro aí, que vale muito. Tá? Espero que você tenha gostado. Tá? Amanhã, às 21h30, aqui de novo no Instagram, mais uma aula, continuação do nosso seminário, mais um outro tema, né? Um tema também que, como eu falei, são temas que valem muito. Tá? Obrigado pela participação de vocês, ótima semana e até amanhã, mesmo horário aqui, 21h30. Um abraço, boa noite.